Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. A paz do Senhor a todos. Estamos de volta em mais um momento EBD, da Avenida 13, Maiobão, área 13. Quero neste momento convidar a todos para uma palavra de oração e já estaremos iniciando o comentário de nossa lição de hoje. Pai, nós te louvamos por Jesus, o nosso Salvador, pela oportunidade que temos de estar diante de Ti neste momento e termos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, transmitindo através deste vídeo aos nossos irmãos que estão, Senhor, agora a nos ouvir. Concede-lhes graça e vitória em tudo, bem quanto a nós também neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos hoje diante de mais uma lição muito importante desta série de lições da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano 2020, lição de número 6, do dia 10 de maio de 2020. E hoje nós estamos aqui na companhia do superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical, o professor Antônio Batalha, e também do professor Amorim Filho, que estaremos nesta oportunidade tentando passar a vocês o melhor da Palavra de Deus. A lição de hoje, como disse a vocês, ela é sumamente importante, trata de um assunto relacionado à nossa vida como cristãos, bem como do que éramos antes. E o assunto da lição vai falar especificamente sobre a condição dos gentios sem Deus. E oportunamente, neste momento, queremos já passar a primeira oportunidade, o primeiro momento, ao nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na Avenida 13, professor Batalha, que vai estar nos fazendo uma apresentação desta lição de hoje. Com a palavra, professor Batalha. Meus irmãos, queremos cumprimentar a todos também com a gloriosa paz do Senhor. E julgamos necessário também, neste primeiro momento, nós fazermos um resgate, das lições anteriores, que vai, com certeza, facilitar o entendimento da nossa lição de hoje. É importante nós fazermos esse resgate. E na primeira lição, nós tratamos da saudação dos destinatários, do autor, na cidade de Éfeso, a religiosidade da cidade, o propósito da carta, a mensagem, que era a consumação do plano eterno de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Na segunda lição, nós trabalhamos a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, um verdadeiro hino de louvor a Deus. Se nós prestarmos atenção, nós vamos observar isso, mostrando-nos como ocorreu esse processo de salvação, que alguns comentaristas enfatizam, uma estrutura trinitariana. A gente vai observar nessa composição de Paulo, o Pai elegendo, que a gente vai observar isso nos versos 4 a 6, nós vamos observar também o Filho redimindo nos versos 7 a 12, e o Espírito Santo selando nos versos 13 a 14. É interessante a gente observar também que essa salvação, ela vai se dar, essa salvação ela vai se dar em 3 tempos. Nós vamos observar que antes da fundação do mundo, antes da criação, antes do tempo ter começado, uma eternidade anterior, onde só Deus existia na perfeição do seu ser, ele forma um propósito em sua mente que dizia respeito a Cristo e a nós, nos tornar filhos adotivos. A bênção passada é a eleição. Na história, nessa composição que Paulo faz, a gente vai perceber a bênção presente, que é a adoção para sermos filhos de Deus. E a bênção futura é a unificação, quando todas as coisas estarão unidas sob Cristo. E nós vamos enfatizar isso nessa nossa primeira lição. Na lição 3, nós observamos o tema da eleição e predestinação, onde vimos que eleição traz a ideia de escolha. Em quem fomos escolhidos? Em que tempo se deu essa escolha? Qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, como Paulo enfatiza na sua carta. Que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho,
recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim, conforme nos fala capítulo 8, versos 29 a 30. Não cremos que a cruz de Cristo, nessa lição nós tratamos disso, que o sangue de Cristo ele é limitado a ponto de alcançar somente alguns. Acreditamos que o seu sangue derramado ele tem o poder de alcançar a todos. Na lição 4, nós tivemos a iluminação espiritual do crente, baseado nos versos 15 a 23 do primeiro capítulo, ou seja, os versos 3 a 14 nós tivemos um louvor, nos versos 15 a 23 nós tivemos uma oração, ou seja, uma junção de adoração e intercessão, que são componentes necessários, indispensáveis para o conhecimento de Deus. Então, Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, a gente vai observar isso claramente. Ele havia recebido notícias de fé, da fé que eles tinham no Senhor Jesus, e o amor para com os santos. Então, imagine que naquele momento, naquele tempo, as informações, elas não chegavam com tanta facilidade como nós dispomos hoje de recurso para que isso aconteça. Mas Paulo recebe essas informações do exemplo de que eram esses cristãos, pela fé e pelo amor. E ora, também Paulo vai orar para que dê em seu conhecimento aos destinatários o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança e qual o sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Sobreexcelente significa extraordinário, a grandeza enaltece a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja, e o poder que indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, que ele manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E na lição 5 nós trabalhamos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então Paulo vai fazer um contraste daquilo que nós éramos e aquilo que nos tornamos a ser. E nessa lição de hoje, conforme o pastor já falou, vamos tratar dessa condição dos gentios sem Deus. Os irmãos, pois, perceberam quanta riqueza nós vamos encontrar em toda esta série de lições que estamos estudando. São lições maravilhosas que tratam especificamente sobre o nosso estado passado, presente e também o nosso estado futuro. E o texto áureo desta lição de hoje fala sobre, lá no que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 11, diz, portanto, lembrai-vos, e ao analisar, pois, este texto áureo, que também é a leitura bíblica em classe, Paulo está dizendo, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis. Paulo está tentando levar à consciência dos irmãos da igreja de Éfeso uma lembrança do estado passado que cada um se encontrava. E, portanto, do mesmo modo, entendemos que é imprescindível para nós trazermos à memória o nosso estado de outrora, nosso estado passado, que era um estado de pecado, distante de Deus, separado de Deus, como já vimos em lições anteriores, e que, portanto, Paulo chama de incircuncisos, era o que éramos antes, incircuncisos, e que nós vamos na frente tratar especificamente sobre este assunto de circuncisão e incircuncisão, no decorrer do nosso discurso, da nossa meditação nesta lição de hoje. E a verdade prática diz assim, outrora sem Deus, exatamente o que de fato éramos, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Que maravilha que Deus prometeu a seu servo Abraão, onde ele mesmo disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta bênção nos alcançou a tua vida, alcançou as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Éramos outrora sem Deus, hoje temos Deus em nossas vidas. Estávamos distantes da salvação e da promessa de Deus a Abraão, mas hoje fazemos parte da promessa de Deus a Abraão. Continue conosco, no próximo tópico estaremos falando sobre esta lição com mais detalhe. O comentário de nossa lição, e trataremos agora diretamente na introdução
que diz o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estas mesmas formas de privações, nós também, claro que gentios trata-se de todo aquele que não é judeu, e nós não somos judeus, obviamente, estamos enquadrados no grupo dos gentios, espalhados pelo mundo inteiro. Então, nós experimentamos, como diz a introdução, experimentamos antes 5 formas de privações, e é relatado pelo comentarista. Primeiro, estávamos sem Cristo. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. E quinto, sem Deus. Era justamente isso que nós estávamos e que experimentávamos quando outrora não conhecíamos ao Senhor. E agora, falando diretamente no primeiro ponto, chamados a incircuncisão, e nós vamos agora pedir aqui o apoio do professor Amorim, que vai tratar sobre o conceito de circuncisão, e a todos os irmãos. Com a palavra, professor Amorim. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão a Deus e dizer da alegria que nós sentimos por estarmos tendo este momento com os irmãos. Como o pastor e o Batalha já falaram, a nossa lição ela tem uma importância muito forte com respeito ao título que é tratada na mesma. E 2 são as palavras-chave que pelo menos eu pude extrair da lição. A primeira é circuncisão e a segunda é gentios. E nós vamos ver então, pautado no primeiro tópico da nossa lição, o conceito de circuncisão. Inclusive o autor ele deixa isso bem claro, né? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, ou seja, é literalmente a remoção que os povos antigos faziam. E quando eu falo de povos antigos, é porque a circuncisão já era uma prática muito remota, tá? E que alguns povos, tipo os egípcios, eles praticavam. Inclusive há umas referências bíblicas, tipo Jeremias 9, 25 e 26, e Josué capítulo 5, 4 e 9, que no texto falam ou tratam um pouco desse processo realizado por alguns povos. Inclusive eu trouxe alguns comentários, e um deles é este, que não se conhece ao certo o significado original dessa prática, porque é uma prática muito antiga, embora o texto cita os egípcios, todavia existem várias possibilidades dessa prática ser realizada por povos oriundos do Oriente Médio. E alguns fatores, eles estão inseridos dentro desse contexto da circuncisão. Um dos é higiene como prevenção das infecções, né? O outro era facilitação da relação sexual, marcava o início da virilidade, tá? Fazia-se um sacrifício similar aos dos primogênitos, ou como uma medida protetora contra os demônios. Isso os povos pagãos, eles realizavam, e um dos pensamentos deles com respeito à circuncisão era justamente medida de proteção contra demônios, tá? Todavia, quando a gente vai para as escrituras sagradas, e o próprio comentarista ele faz ênfase nesse primeiro tópico, ele fala que a circuncisão ela está prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus,
Gênesis capítulo 17, 10, 11, faz ênfase ao comentário ter sido pelo o pastor comentarista da nossa lição. Esse procedimento, ele era realizado no povo de Deus, no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiros, ou seja, todas as pessoas que a partir do momento se inseriam dentro do contexto do povo de Israel, eles, por vez, deveriam também ser circuncidados. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Então, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Portanto, esse é o conceito, essa é a explicação, que o comentarista traz no bojo da lição. É literalmente a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. E isso é muito importante e é indispensável para o nosso conhecimento e aprimoramento do mesmo. E, além disso, professor Amorim, a circuncisão, além de um sinal e uma prática de povos antigos, como era o caso do povo hebreu, ele tem um significado religioso, professor Batalha, um significado religioso na vida de todos que praticavam, né? E como o senhor vê esse significado religioso aí, conforme diz a lição? O comentarista da lição, ele foi até bastante econômico, né? Para nos mostrar o significado religioso da circuncisão, mas não tinha por que também se alongar mais, mas a forma como ele descreve aqui é o suficiente para nós entendermos o significado religioso. Então, ele vai nos dizer que o significado religioso ele apontava para a santificação, ou seja, a partir do momento em que eles praticavam a circuncisão, eles tinham que ter a consciência de que eles eram um povo que devia ser separado dos demais povos. Por que isso? O comentarista vai nos dizer que a corrupção, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, então essa circuncisão simbolizava o quê? Uma aliança de purificação requerida por Deus. Tá? E o outro ponto que é interessante, que o comentarista da lição vai colocar, é que os judeus eles se recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos. E isso é um detalhe que é bastante interessante, essa questão de comer, porque a gente não come com qualquer pessoa. Quem que a gente leva para as nossas casas para tomar um café, para participar de uma refeição? São aquelas pessoas que nós temos maior intimidade, são aquelas pessoas que nós, vamos dizer assim, temos comunhão. Então, é por esse fato que eles se recusavam de repente, comerem com os incircuncisos, porque isso simbolizava a comunhão. E já que eles eram separados, isso simbolizava a santificação, eles não poderiam ter comunhão com os incircuncisos. É interessante notar que Paulo enfatiza claramente que esse ato era um ato puramente humano, né? Feito pelos homens. A cirurgia, conforme falou o professor Amorim, a cirurgia era feita pelas mãos humanas. E aí Paulo traz uma nova. A nova que Paulo traz, e é a boa nova de Paulo traz, é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, a que é do coração, né? E essa só quem pode fazer é o Senhor nosso Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Bem, irmãos, o primeiro ponto ele vai encerrar falando sobre a circuncisão na nova aliança. E esse ponto ele é importantíssimo, esse tópico aqui, porque ele vai esclarecer a nova visão teológica de Paulo em relação a essa prática antiga do povo de Israel. Professor Amorim. Queridos irmãos, só voltando aqui um pouco para a gente poder entrar no tópico, pastor, eu queria dar ênfase
ao que o professor Batalha, o nosso superintendente, já inclusive falou, né? Deus, ele exigiu que o seu povo simbolizasse a santificação das suas vidas por meio da purificação do órgão que serve para a reprodução da vida. Curiosamente, essa prescrição ocorre principalmente em passagens narrativas das Escrituras, Gênesis, capítulo 17, versículo 10 ao 14, capítulo 34, 15 ao 17, e Josué 5, versículo 2 ao 7. Com respeito à nova circuncisão, a circuncisão da nova aliança, a gente pode ver que no Novo Testamento, a circuncisão, ela foi reconhecida em primeiro lugar como uma prescrição da lei, tá? E esses relatos estão em Lucas capítulo 2, versículo 21, Lucas 1, 59, 60, Filipenses 3, 4, 5. Em Antioquia, os cristãos pela primeira vez negaram a sua necessidade, ou a necessidade da circuncisão, para que alguém se tornasse membro da igreja. A gente vê isso no texto de Atos, capítulo 15. Essa decisão ela foi tomada e apoiada no assim chamado Concílio de Jerusalém. No entanto, a discussão naturalmente continuou, como se pode ver nos escritos de Paulo, em Romanos e Gálatas, capítulo 5, versículo 2:6, 6:15, Colossenses 3:11. Ela estava relacionada à questão maior da necessidade do cristão cumprir toda a lei mosaica. O significado positivo da circuncisão no Novo Testamento não está no cumprimento da lei, mas sim no sinal do povo escolhido de Deus na história anterior à revelação. A circuncisão era uma parte do mandamento de Deus que continha a promessa do Messias. A verdadeira circuncisão era um selo de fé. Isso Paulo, ele trata em Romanos, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 11. E essa questão de circuncisão, talvez o irmão esteja aí agora nos ouvindo a explicação, o comentário, de fato traz assim uma certa confusão. Ora, não é de se estranhar que se traga essa confusão na mente de qualquer pessoa, porque isso aqui é antigo. Veja que houve o problema, como falou o professor Amorim, lá nos dias de Paulo, na cidade de Antioquia, o embate foi grande. O embate foi tão grande quanto essa questão da circuncisão, que o problema foi levado a Jerusalém, no que tornou-se o primeiro concílio que ocorreu em Jerusalém, para decidir diretamente a respeito das ações da igreja quanto à questão da circuncisão. Não é isso, professor Batalha? Verdade. Uma outra coisa que é interessante, né, é que o comentarista também vai enfatizar isso, é que a circuncisão somos nós, né, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Porque isso é interessante a gente observar, porque o escritor aos Hebreus já vai mostrar para a gente que aquilo que foi, vamos dizer assim, descrito no Antigo Testamento, isso era a sombra de uma realidade futura. Então, isso é bastante interessante, esse ponto, para nós entendermos essa questão da circuncisão na nova aliança. Pois é, e aí no segundo ponto nós vamos tratar sobre estranhos ao concerto da promessa, né? Este ponto também ele é muito importante. Nesta parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. E o primeiro tópico fala sobre uma vida sem Cristo. Neste primeiro tópico, em que o comentarista trata sobre este assunto, que ao descrever a história passada dos gentios, e todas as vezes que nós referimos-nos a gentios, estamos nos incluindo. Obviamente, nós estamos
adicionados a todos esses gentios, e nesse ponto vai tratar da nossa história no passado. E é bom que a gente, de vez em quando, se lembre de quem nós éramos, qual era o nosso estado e o que Jesus fez por nós. E a lição vai falar que naquele tempo, você pode agora ter toda a liberdade de lembrar do tempo em que você vivia distante de Deus, em que você estava, na sua história, você estava separado de Deus, isto antes da sua regeneração, da nossa regeneração, vivíamos imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz, isto é, a nossa religiosidade era incapaz de inserir-nos na promessa messiânica da salvação, conforme João, capítulo 4, versículo 22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, de fato não conhecíamos a Cristo, como também éramos indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra, né? Mas graças a Deus em Cristo Jesus que nos deu a vitória. Segundo ponto, nós estaremos passando aqui ao professor Batalha, que fale sobre separados da comunidade de Israel. O Paulo, quando escreve a sua carta, né, ele vai dizer que nós não estávamos em Cristo, conforme o pastor já enfatizou, nem em Cristo, estávamos separados de Cristo, sem até mesmo expectativa de um Messias vindouro. Então nós éramos gentios na carne, né, incircuncisos, tanto separados da comunidade de Israel, quanto estranhos à aliança da promessa. O tópico, né, separados da comunidade de Israel, do segundo ponto, Deus vinculara-se a Israel, reinava sobre eles, os gentios eram excluídos dessa aliança e desse reino. Nós não tínhamos esperança sem Deus no mundo, embora Deus se revelara, né, a toda a humanidade através da natureza, para que nós não ficássemos sem testemunho. Os gentios suprimiam a verdade, conforme nos fala Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 18. Então, sem esperança e sem Deus, os deuses deixavam de satisfazer a fome dos corações humanos. Essa era a nossa situação. E aí nós vamos para o terceiro tópico do segundo ponto, que fala sobre alienados aos pactos das promessas. Que promessas são essas, professor Amorim, a que os gentios estavam alienados aos pactos dessas promessas? Muito bem, pastor Batalha, irmãos. Eu comecei minha fala e falei que duas palavras-chave elas são importantes no texto. A gente já falou com bastante ênfase sobre circuncisão e agora a segunda palavra são os gentios. Eu quero começar dando ênfase a esta palavra, né? O que essa palavra quer dizer no contexto sagrado? A palavra gentil no grego é etnos, quer dizer nação. Como o pastor já enfatizou aqui, ela é uma palavra aplicada a todas as nações não judaicas, sem necessariamente refletir qualquer preconceito ou antipatia. Então, quando a gente vê esta palavra nas Escrituras, a gente deve sempre lembrar que o texto sagrado ele está falando de nações não judaicas. Por isso que nós somos considerados gentios. E graças a Deus, que ainda que o ponto fale sobre sem esperança e sem Deus, nós, gentios, que vivíamos sem esperança, olha só a ênfase que o texto 12, do capítulo 2 de Efésios, ele fala e ele trata. Naqueles tempos estáveis sem Cristo, separados da
comunidade de Israel, estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus. Ou seja, nós vivíamos uma ruína moral e espiritual tamanha, tá? Vivíamos sem esperança, né? Sem amor, sem fé, sem qualquer expectativa de salvação, desprovidos, como o próprio texto fala, da esperança. E é como o comentarista ele fala aqui nessa lição. Além desta questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança, segundo o comentarista, é a âncora da alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então, aqui está a nossa figura, o que nós éramos antes de sermos alcançados por Deus através de Jesus Cristo. Sem esperança, sem amor, sem fé, sem vida e sem salvação. Esse, na verdade, enfaticamente tem sido dito aqui por todos nós, que era antes o nosso estado. Agora, veja só, o último ponto, ele vai frisar duas colocações interessantes, né? Primeiro, desprovido de esperança, enfatizado já pelo professor Amorim, e o segundo é sem Deus no mundo. Imaginem os irmãos, imagine o irmão que está aí nos ouvindo, a irmã que está nos assistindo nesse momento, o estado em que uma pessoa pode se encontrar sem essas duas importantes coisas. Primeiro, esperança. Segundo, sem Deus no mundo. Diante de toda a mazela que estamos vivendo hoje, imagine como se encontra o ser humano que não tem esperança e que não tem Deus. Ele entra em um colapso mental, emocional, e não suporta as aflições. No sentido espiritual, a Bíblia é clara em dizer, nós estávamos desprovidos de esperança, né? E a esperança que nos faz olhar para frente e vislumbrar a vitória, as conquistas das batalhas, das lutas. Quem não tem esperança está fadado ao fracasso. Quem não tem esperança está fadado a uma vida miserável. Mas a esperança em Cristo Jesus é que nos faz olhar para frente e prosseguir avante com o favor de Deus. E aí o último tópico do último ponto fala sem Deus no mundo. Imaginem, professor Batalha, o estado do homem neste mundo miserável, neste mundo terrível, sem Deus na sua vida, né? O comentarista ele vai descrever, né, a situação dos gentios que viviam, né, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E a primeira coisa que ele vai nos dizer é que nós éramos desprovidos de esperança, tá? Não era pelo fato de que eles não tivessem Deus, né? O comentarista até enfatiza isso em pontos anteriores, né? Porque eram povos politeístas, né? Idólatras. Verdade. E eles tinham vários deuses, mas não era o verdadeiro Deus. E por isso eles, pelo fato de não estarem com as suas expectativas lançadas no verdadeiro Deus, eles eram desprovidos de esperança. E muito por causa também da própria filosofia que eles enfrentavam, como aconteceu no caso de Paulo, quando chega em determinada cidade em que o povo não quer ouvi-lo, justamente porque ele falava, por exemplo, da ressurreição, que é uma das nossas esperanças. Meus queridos irmãos, chegando ao final deste comentário, que na verdade é uma síntese de todo o comentário da nossa lição, dado a riqueza que se encontra nela, a conclusão vai falar dizendo, noutro tempo, éramos incircuncisos
e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Que o eterno Deus continue abençoando a tua vida, enriquecendo a tua alma e aumentando a tua fé, para que possamos juntos manter a nossa esperança em Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Deus abençoe. Os teus mandamentos